Bom dia, queridos, aleluia, que o Senhor te abençoe, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Senhor nosso Deus nesse dia venha lhe abençoar, lhe conceder um dia maravilhoso de vitória. E hoje, querido, quero falar um pouquinho sobre algumas situações e você, escolhido de Deus, servo de Deus, pessoa que assumiu o compromisso de lutar contra o pecado, de lutar pela sua salvação. Hoje, nessa madrugada, meditando, orando a Deus, como sempre conversando com o doce Espírito Santo de Deus, eu cheguei a este versículo de 1 Reis, capítulo 19, verso 18, que diz o seguinte, olha que coisa interessante, já que hoje é um café com Deus, né? Sempre digo isso, todas as manhãs nós vamos nos debruçar na palavra do Senhor. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal. Olha que coisa já começando, é a palavra de Deus. E toda a boca que o não beijou. Gente, hoje eu quero falar sobre isso com você. O verdadeiro profeta não se curvam e nem beijam, olha, nem beijam ou beijaram, né? Não se curvaram, melhor até colocando, corrigindo, e nem beijaram a Baal. 1 Reis 19, 18. E hoje eu quero falar com você sobre isso. Uma das coisas que às vezes acontece, nós somos seres humanos, poxa vida, muitas vezes somos afligidos, muitas vezes vem pensamentos que a gente não consegue nem ter resposta. Eu não sei se você já se sentiu, né, o peixe fora, vamos dizer, do aquário. O peixe que está nadando parece que sozinho. Em outras palavras, você às vezes já se sentiu como o único que não aderiu, né? Não aderiu ao esquema. Pega essa. Ou talvez você se sentiu como fosse aquele rebelde, pega aí, por favor, aquele rebelde que não aceita que tudo que está à sua volta, né, a sua volta mudou e só você parece que está diferente de tudo e de todos. Pensa num negócio desse, gente, eita, e ainda remando contra a maré. Poxa, não sei se já vê esses pensamentos, você já sentiu acontecer isso com você. Pois é, ou então aquele momento que você olha para um lado e para o outro, parece que você está sozinho em todos os momentos, tudo aquilo que você planeja ou está até mesmo fazendo. Eu em particular tenho algumas experiências que, sabe, Deus vai permitindo, eu vou comentando com vocês. Mas vamos pensar bem, eu, querido, em particular como pessoa, eu abracei quando resolvi ter compromisso com Deus, sabe? Abraçar, servir a Deus com alegria, com satisfação, com gozo. Eu comecei com a música, como um músico na casa do Senhor. Já contei algumas coisas sobre isso, mas teve uma casa de oração que eu me dediquei muitos anos, trabalhando na área da música, me envolvendo na parte que diz respeito não só à música, mas o ensino da palavra ali. Também desenvolvi algumas coisas em relação ao coral. Gente, a liderança de músicos, a liderança das pessoas que eram líderes de frente em todos os cultos. Muita coisa legal aconteceu, mas tem coisa que às vezes a gente para pensar, e principalmente na época de hoje, que algumas letras, algumas músicas, que dizem músicas àquele que criou os céus e a terra, ela às vezes foge do embasamento bíblico. Às vezes algumas coisas que você está ouvindo, ela não alcança o espiritual, mas às vezes ela só alcança a alma do ser humano. Sendo aí, claro, se você como eu, que já vem de uma época que algumas músicas eram verdadeiros e são poemas, ela alcança o quê? Quando você escuta uma letra, que ela é um poema.
que ela fala de coisas legais, que ela fala das coisas no sentido de não, olha bem, no sentido de não, até como vou explicar, de até denegrir a imagem que Deus criou. Porque tem letras que ela vai falar de coisas que são até verdadeiras, né? De coisas que não coloca abaixo, como eu sempre falo, aquilo que a mulher é, né? Aquilo que Deus criou. Mas tem letras hoje que você escuta, ela começa a te colocar num plano, e num plano que não te eleva a buscar a Deus, ok? Mas quando a música pega essa, de fato ela é inspirada pelo Espírito Santo, que ela te traz, sabe, um pensamento de dizer, poxa, é verdade, o que essa letra diz, eu tenho que me corrigir, eu não estou agradando a Deus. Então tem muita música, muita letra que é a boca de Deus falando, porque faz o homem se arrepender. O homem, ele se sente que está na rota errada, ele percebe que a vida dele está numa vida de lamaçal de pecado. Então são letras que faz você buscar o verdadeiro arrependimento e lutar pela salvação. Mas, querido, tem muitas canções que de fato ela não tem, sabe, embasamento bíblico. E tem coisas que você tem que começar a peneirar agora. Tem coisas que você tem que ter entendimento. Você vai entender por que eu estou falando isso. Porque, querido, hoje tem muito achismos humanos. E não tem temor. O recado de Deus ali está fora do embasamento. Por que eu falo isso? Vamos pensar um pouco. Nós temos um texto aí, e quem já lembra, quem busca na palavra do Senhor conhecimento, maturidade, vai lembrar de Elias. Vai. Elias, grande profeta, pelo amor de Deus, não é verdade? Elias, aquele que desafiou, gente, os profetas de Baal em nome de Deus, sabe, pedindo fogo do céu e provando que Deus, o nosso Deus, é o Deus de Israel, o único Deus e verdadeiro. Só que a história diz que esse homem aí, quem? O Elias. O Elias que pediu fogo do céu e que provou, gente, que Deus é o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Teve que fugir, teve medo. Foi, e amedrontado, segundo a palavra, sabe, ele desembrenhou-se numa fuga que você não tem noção. Por quê? Para não morrer. Fugiu para não morrer, mesmo vendo o poder de Deus e o que mesmo estava com ele. Deus então, olha bem, Deus então começa agora a tratar desse profeta de Deus como quer tratar de você, como quer tratar de mim, como quer tratar de todos que são escolhidos de Deus. A questão é que eu estou mostrando para você que lá atrás a gente vem seguindo direitinho. Chega um momento que parece que você olha para o lado, mas só eu estou falando dessa forma, só eu louvo a Deus dessa forma, só eu transmito a palavra desta forma. E parece que nesse só eu, você parece se ver sozinho. Mas o que você não sabe, que não tem só você, não tem só eu, tem uma multidão que Deus separou para combater heresia, para combater esses muito achismo aí, muita coisa que está acontecendo, que na hora do vamos ver, se pode perceber, somem. Cadê esses homens? Cadê essas pessoas? Cadê esses profetas? Gente, o ser humano é guiado por muito, por muito interesse. Se nesse interesse lhe traz satisfação, lhe traz algum benefício, estamos juntos. Não traz, pode ver. E aqui aconteceu algo com esse grande homem de Deus, o profeta Elias, sim. Porque quando você chega no capítulo 19 de 1 Reis, você vai achar lá no 1 Reis, capítulo 19, e o verso 9, essa pergunta. Olha a pergunta que o próprio Deus começa agora a fazer a este grande homem profeta. Que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? Gente, olha que coisa interessante. Alguns vão até se lembrar agora. Oh, meu Deus. Mesmo, a palavra diz, mesmo após a justificativa de Elias, gente, tenha sido
em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Deus pergunta ainda, gente, a segunda vez: que fazes aqui, Elias? E preocupado o profeta responde o quê? A mesma coisa. Gente, a verdade é que Deus não estava querendo saber o que Elias estava fazendo, sabe o quê? Na caverna. Ai, meu Deus. Por quê? Porque Deus já sabia, Deus tinha conhecimento de tudo. Sabe o que Deus estava aqui buscando? Sabe, que Ele colocasse para fora, o que você e eu muitas vezes temos que colocar para fora? É justamente coisas que a espada, a boca, a língua, daqueles que dizem, sabe, que serve a Deus, daqueles que dizem que tem compromisso com Deus, sabe, essa espada, essa língua, que muitas vezes você não percebeu e acabou dando ouvido, que vai matando aos poucos a alegria de continuar, que vai matando aos poucos a alegria de orar, que vai matando aos poucos a alegria, sabe, de labutar pelo Evangelho, de, sabe, continuar lançando a rede, de continuar pregando o Evangelho. Sabe essa espada, essa língua, que muitos daqueles que dizem que eram seus amigos, até amigos de ministério, desculpa, eu vou ter que falar, perdão, tem que falar. Tem que falar porque nós temos que se converter a cada dia, porque a porta é estreita e a porta é Jesus. Sim, aqueles que diziam ser amigos, sabe? Bater nas costinhas, e depois quando você virava, saía a pessoa com a sua espada, oh meu Deus, com a sua bendita, para não falar outra coisa, língua, começou a denegrir, começou a falar, e de repente chegou aos teus ouvidos. E quando chegou aos teus ouvidos, o que você fez? Não vou remar mais. Não vou remar mais. Não vou fazer mais nada. Não vou me envolver mais com nada. E aí você ainda usa um termo, né? Ou raça de víbora. Só que a pergunta é: o que você está fazendo aí? Por que você está isolado aí? Por que você está escondendo o que você é? Meu Deus do céu, aleluia. A pergunta é essa. A pergunta é essa. E vocês, meus amigos de labuta do Evangelho, pregadores do Evangelho, servo de Deus, ungido do Senhor, Deus nesse momento Ele pode sim despertar uma palavra de conhecimento. E eu até lhe peço, compartilhe, libere a palavra, porque esta palavra é do Senhor para mim e para você. Oh, aleluia. Gente, o que Deus queria de fato saber era sobre a verdadeira razão da existência e o que Elias de fato estava contribuindo em bênção para a salvação e a mudança do seu povo nessa terra. Meu Deus! Aí eu te pergunto, olha só, da mesma forma que Deus pergunta e lança uma pergunta nessa linha de pensamento: você mudou para melhor a vida de alguém? Elias, José, Carlos, Roberto, Reginaldo, e a vocês que já estão me vendo, vocês que já estão me acompanhando nessa live, nessa manhã, a pergunta é essa. Olha que coisa forte, sabe? Aí que está a questão. Você já mudou a vida de alguém com o seu testemunho, com a palavra ministrada, com a oração? Sim, com a oração. E hoje eu me debulhei sobre essa questão da oração. A oração muda tudo. A oração papo reto é uma conversa reta com Deus. Quando você ora por alguém, quando você coloca alguém diante de Deus, oh glória a Deus, a mudança acontece, o milagre acontece. Deus desata tudo isso, por quê? Porque Deus é Deus, o Senhor é um Deus maravilhoso. Ele não quer que ninguém se perca, porém a pergunta é para mim e para você, sabe? E aí que tá. Aí que tá, através do seu testemunho, através da sua palavra, alguém mudou, sabe, para melhor, alguém aceitou o Evangelho, alguém falou, poxa vida, Deus te usou, Deus está te usando. Pensa um pouquinho nisso, por favor,
sabe? E aí que tá, alguém sempre vai dizer, é por causa daquela palavra, é porque aquela oração, aquele tocou no meu coração e hoje eu estou servindo a Deus. E a pergunta era essa, de fato, que Deus queria, sabe, extrair do coração deste homem que resolveu fugir com medo e aí resolveu se esconder numa caverna. E tem muita gente que se esconde, sabe? E esse esconder é deixar de liberar a palavra, deixar de orar, deixar de pregar, deixar, sabe, de se levantar. Ah, sim, se levantar da onde você parou, se levantar da onde você errou, se levantar da onde você pecou. É você que tem que se levantar. Por isso que Jesus é lindo nos evangelhos. O que queres que eu te faça? Ele sempre perguntava, ele já sabia, mas ele queria ver a pessoa confessar. Ele queria que fosse declarado aonde era a dor, aonde estava o sofrimento, sabe? A consequência, enfim, tantas coisas que a gente tem que entender e compreender. E hoje Deus está nos despertando, dizendo, ó, não deixe, não pare, continue, fale do meu nome, avance. Avance. A gente às vezes fala tanto, né? A salvação individual. A salvação individual. Pois é, ela é individual. Mas ela é individual para a gente ficar parado, escondido? Não. Nós temos que encarar. Nós temos que avançar. Coisa linda. Fez tanta coisa. Enfrentou aqueles, né, endemoniados, que ficaram lá em adoração, se cortando, invocando um Deus morto, um Deus que não fala. É verdade. Aí ele toma aquela linda posição, pede para o povo chegar perto dele, ele organiza, ele coloca devidamente o altar no devido lugar, ele, sabe, é tudo quebrado, tudo fora de ordem, e ele ainda faz um ato profético lindo de milagre ali. Gente, ele organiza o altar, ele arruma, coloca tudo direitinho, pede água num momento de tanta escassez, oferecendo ao Deus Todo-Poderoso. Não satisfeito, a Bíblia, você pode pegar o contexto, ele ainda faz ali uma valeta em volta do altar, enche de água, mas transbordou tudo de água. Aleluia! Ô homem de fé ali, né? Que desafio! E aí quando esse homem ora, meu Deus, diz a Bíblia, que Deus responde com fogo, consome tudo, lambe a água, não ficou nada para dizer assim, onde Deus não tocou, mostrando que ele é um Deus poderoso. E o povo se dobrou, caiu em terra e dizendo, só o Senhor é Deus, sabe? Caiu em terra ali houve toda uma manifestação. A Bíblia diz que no capítulo 18, se você me acompanhar, você vai ter esse entendimento, porque é claro que ali está escrito. Porque olha só, o Senhor mandou fogo, sabe, mandou fogo, e o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra, ainda secou a água que estava até na valeta. Então, gente, quando esse povo viu isso aí, todos israelitas, sabe, se ajoelharam e encostaram o rosto no chão e gritaram, o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. É isso que eu quero te chamar a atenção. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus poderoso. E aí a questão era essa, gente. Porque, sabe, alguém, por exemplo, conheceu, sabia quem era Elias. E Elias agora, viu, depois de um ato tão lindo profético, resolve o que? Se esconder, correr. Porque alguém disse que ia matar. Oh, meu Deus. Oh, aí a palavra de Deus para Elias, a minha palavra, né, de Elias para Elias é essa, sabe? Elias, a minha palavra está com você. E aí Deus chama atenção ainda. Você reflete, consegue refletir o que eu quero para o meu povo. Elias, o que você está fazendo aqui? Olha a linha de pensamento. Gente, estamos extremamente preocupados em defender, lutar pelo que é certo. E quando você entra nesse caminho, presta atenção agora. Deus vai te responder algo profundo, como tem respondido para mim.
Estamos extremamente preocupados em defender o quê? Em defender, de fato, e lutar pelo que é certo. E quando você entra por esse caminho, você vai encontrar muitas barreiras. Você vai encontrar pessoas que é do oba-oba. Você vai encontrar pessoas daquelas que isso aqui não faz mal. Você vai encontrar aquelas pessoas que só querem estar com um pé na igreja, o outro no mundo, e às vezes os dois no mundo dizendo que está na igreja. Você vai encontrar pessoas que, na verdade, na hora que descobrir o preço que se paga em ser discípulo, essa pessoa ela só quer ser plateia, ela só quer achar o conforto, ela não quer abrir mão da ostentação, ela não quer abrir mão das coisas que tem lá no mundo. E quando você vai confrontar, principalmente quando você vai confrontar pela palavra, através da palavra, essa pessoa se levanta. Essa pessoa se levanta. Essa pessoa, muitas vezes, ela será a espada que aconteceu aqui nesse texto, de começar a tentar matar o teu ministério, o teu chamado, a ponto de fazer você, às vezes, sabe, se esconder e não querer mais falar nada. E aí Deus te chama a mim e a sua atenção. É Ele que é Deus, é Ele que é Senhor, é Ele que busca em mim e você a condição de servir a Deus de fato. Por quê? Porque você quer fazer o que é certo, você fala o que é certo, você quer dizer o que Deus diz da forma que Deus diz. Você não coloca sombra de variação, porque em Deus não há sombra de variação. E isso causa o quê? Fadiga, canseira, cansaço. Só que eu quero dizer algo para você. Deus toma conta de você. Deus toma conta de mim, é Deus que vai te alimentar, é Deus que vai nos alimentar, é Deus que vai te sustentar, é Deus que nos sustenta, como fez com quem? Com o profeta. Ele fez isso com quem? Com o profeta, gente, pelo amor de Deus, pega essa. É Ele que está te sustentando e me sustentando. A única, exclusivamente, sabe, coisa que eu quero aqui, a única e exclusivamente, o que eu vou dizer, só para você, para mim, e para nós, e para quem Deus permitir, Deus está dizendo, não pare, saia da caverna. Sim, saia da caverna. Para quê? Para ser testemunha, para você continuar, para você dizer quem é o Deus Todo-Poderoso, Todo-Poderoso e o Deus de fato que é um Deus de amor. Sabe? Só digo algo para você, cuidado com os que acham ou deixa de achar, sabe? Que eu e você de fato vamos querer ficar escondido. Tome cuidado, porque não é para ficar, não fique escondido, manifeste a palavra, saia, use rede social, lance a palavra, porque o momento agora é o momento de você aproveitar, porque tem muita gente, você não tem noção, muita gente agora, que nesse momento está esperando a palavra de Deus, esperando o recado de Deus, e esperando a palavra profética, atos proféticos, libere palavra. Enquanto todo mundo só fala coisa ruim, notícia ruim, libere palavra profética, palavra dizendo, Deus é o Deus que cura, Deus é o Deus que liberta, Deus é o Deus que salva, Deus é o Deus que batiza com o Espírito Santo, é o nosso batizador Jesus Cristo, aleluia. Sim, porque Jesus Cristo ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, sempre digo isso, será e eu digo amém. O agir de Deus é lindo, gente. Oh, não dê ouvido para quem diz que, poxa, você vai entrar por essa linha. Que linha? A linha de dizer essas coisas aí. As pessoas esperam palavras, sabe, de prosperidade, que tudo vai dar certo, que tudo é legal, que é maravilha. Não, fale a verdade. Quando Deus mandar você falar, fale. Se Deus mandar você falar sobre o que é pecado, tem que falar. Se Deus mandar falar sobre a renúncia, tem que falar. Se Deus mandar falar que tem que abrir mão dessa situação que a própria pessoa está plantando e colhendo e vai ser um problema sério para entrar no céu, fale. Mas não deixe de falar, não se esconda. Gente, nesse mesmo texto, nesse texto que nós estamos lendo, capítulo 19, Deus tira, olha o que vai acontecer agora. Essa é a questão que eu quero te chamar a atenção. Deus tira de Elias a sua missão. Por isso que Deus nos dá um alerta. Fique esperto. Não enterre esse talento. Não se esconda. Deus tira de Elias a sua missão passando para Eliseu. E mostra a Elias que ele ainda não está sozinho. 7.000 profetas não se curvaram e nem beijaram a Baal. Quantos se curvaram? Quantos estão se curvando
a este demônio Baal, o demônio que facilita, o demônio que engana, o demônio que mente, o demônio que dá o prato de lentilha, o demônio que mostra riqueza, que mostra que o negócio é vender a fé, falo mesmo. Tem muita gente que está, sabe, querendo só usufruir de vender a fé, sabe, colocando as pessoas no caminho que parece que tudo não faz mal, mas para isso você tem que deixar tanto, para isso tem que fazer tanto, para isso você tem que doar tanto. Toma vergonha, desculpa, se vamos se converter, vamos falar a verdade, vamos pregar o evangelho como tem que ser pregado, vamos anunciar este evangelho como tem que ser anunciado. Jesus está à porta para buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Sabe, aqui mostra algo para mim, para você, e digo mais. Gente, isso mostra que o próprio Deus, Ele vela, graças a Deus. Ele vela pela sua palavra. E que não estamos só nessa luta, nem eu nem você. Estamos entre, graças a Deus, graças ao Senhor Jesus, entre os 7.000. Devemos assim nos preocupar em fazer o que? O que é bem. O que é bem. Sabe, fazer o bem, até corrige, fazer o bem que o Senhor ordena, não mudando nada. Vou repetir. Devemos, eu e você, nos preocupar em fazer o bem que o Senhor, nosso Deus, ordena, e não, sabe, não mudar nem nada. Palavra é palavra. Entregue ela como tem que ser entregue. Ministre ela como tem que ser ministrado. Sabe? Não mudar nada, e digo mais, não mudando ainda, não mudando, sem fugir, oh meu Deus, sem fugir e nem fingir, mas caminhando, queridos, caminhando, como eu lembro de um louvor que talvez até você, lá atrás, hoje nem se canta, mas lá atrás, sabe, caminhando para Canaã. Caminhando para onde? Para Canaã. Caminhando para Nova Jerusalém. Caminhando para se encontrar com o nosso autor consumador da nossa fé. Sim, querido, e na certeza e na fé em Deus, que a minha, sua, nossa missão estará cumprida. E vamos cumprir. Você entende o recado de Deus? Você entende que hoje a palavra, por ser um café, logo de manhã uma palavra dessa, já me chamando a atenção, a sua atenção, para não se esconder, para não aceitar essa espada, porque ele fugiu dizendo, querem me matar a espada. Olha, mas você pega o capítulo 18, olha o êxito desse profeta. E agora no 19, o homem quando descobre que, sabe, há uma promessa de querer destruir, de querer matar, e ele vê de usar o que ele usou aqui. Pensa no negócio, como é que pode um negócio desse? Pois é, mas tem gente que infelizmente no momento ele acaba dando mais ouvido ao que estão se falando do que a própria voz de Deus. Deus que te escolheu, Deus te escolheu, Deus te chamou, Deus te ungiu, Deus te enviou, Deus te chama. Justamente para andar nos caminhos valados, por todos os caminhos, para convidar, para anunciar, para que haja festa na onde? No céu. Eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que toda palavra que se levantou, toda palavra que foi proferida, tudo aquilo que foi falado caia por terra, que você se levante, que você saia da situação que você hoje se encontra e que você venha bradar a palavra que liberta, que cura, a palavra do Senhor, que você venha falar, como eu sempre gosto de falar, dos 4 evangelhos. Quando eu falo dos 4 evangelhos, as pessoas já falam de Mateus, né? Fala de Marcos, fala de Lucas e de João, mas na verdade, quando eu falo do evangelho, eu estou falando, fale do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é aquele que ainda salva, gente. O Senhor Jesus é aquele que cura. O Senhor Jesus é aquele que é o batizador no Espírito Santo. Jesus Cristo é aquele que voltará. Creia, não abra mão. Estamos juntos? Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te visite. Que hoje o seu dia seja um dia de você falar o quanto Deus lhe ama. Sabe, que hoje seja o dia que você venha transmitir a palavra do Senhor. Oh, querido, receba meu abraço aí. Receba o abraço que eu peço agora, que o doce Espírito Santo venha te abraçar. Sabe, que o Espírito Santo pegue na sua mão,
te levante e te coloque na rota daqueles que são os conquistadores. Nós temos aqui algo que eu sempre falo e venho falando isso desde 2003 até hoje eu ensino. Poucos entendem o nosso lema. Poucos entendem quando a gente declara nos finais do culto, da célula, que é célula de evangelismo que nós fazemos, que é o culto familiar, enfim. A gente sempre declara no final algo que sempre renova a missão que Deus me deu. Sem visão, o povo perece. Na visão, sou líder visionário. Vivo de fato, gente, eu vivo é a realidade sobrenatural. Mas no natural, eu sou 12. A palavra quando eu digo sou 12, para quem tem entendimento, nós estamos falando agora, sabe, do discipulado. Eu sou enviado. Eu creio, sabe, tenho fundamento no meu coração, fundamento da doutrina dos apóstolos. O que está no meu coração é o ID, é lançar a palavra. Então nós temos esse lema que desde 2003, quando Deus me lançou como enviado, eu venho ensinando e falando. Então aí que está a realidade. Você é um líder visionário. Você é uma pessoa que Deus escolheu. Que o Senhor venha colocar sobre a sua geografia, principalmente a geografia da qual Deus colocou você para cuidar, que é a sua família. Sim, que quando a gente tem isso no coração, tudo que está, sabe, ao nosso derredor, tudo que Deus mandar você, aonde Deus mandar colocar os seus pés, e justamente aos lares, você tem um exemplo, você tem testemunho. Amém? Que Deus te abençoe. Que você tenha um bom dia. E à tarde, gente, à tarde você já sabe. Depois das 15 horas eu volto com você sabia. Assim como eu estou orando por você, declarando sobre a sua vida a bandeira da vitória, que caia por terra toda espada contrária que se levantou, espada da morte, não só no sentido físico, mas principalmente no espiritual, que seja aniquilada e destruída em nome de Jesus. Saia da onde você está. Se liberte em nome de Jesus. É a sua decisão, é a sua atitude hoje, porque Deus vai te levantar. E Deus vai te colocar onde Ele sempre quis. Não é um homem. Olha o que eu vou falar. Não é uma placa. É Deus no negócio. Aleluia. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Apresente essa humilde pessoa que é seu amigo, que tem prazer de falar da palavra de domingo a domingo. Apresente a minha esposa, a bispa Noemi Simões, porque eu e ela, rapaz, nós decidimos fazer um negócio aí. Vocês não têm noção. Eu e ela decidimos, sabe, fazer o quê? Lançar a rede. Eu e ela decidimos falar de Jesus. Eu e ela decidimos, aonde Deus nos enviar, falar que Jesus Cristo, Ele salva. Falar que Jesus Cristo, Ele cura, que Ele liberta, que Ele batiza com o Espírito Santo e nos prepara, porque nós vamos se encontrar com Ele como a noiva de Cristo. Então nos ajude, para que a gente sempre esteja com condições, aonde Ele nos enviar, falar dessa palavra. Tamo junto? Então Deus te abençoe. Meu abraço, beijo de coração, shalom, aleluia.